Estamos de volta, meus pequeninos, amados e príncipes da tia Larissa, para mais uma aula. E a nossa aula agora, criança, será de ensino religioso. E durante esses dias, esses meses, nós estamos falando sobre os princípios bíblicos. Vocês conseguem lembrar dos princípios? Que a nossa escola trabalha com os princípios, não é verdade? E hoje, crianças, nós vamos falar sobre um princípio muito importante, que é o princípio da soberania. Esse princípio, crianças, tem como objetivo relembrar que Deus é soberano e poderoso para salvar todos e tudo está sob o seu controle. O Papai do Céu tem tudo em suas mãos e nada foge do seu controle. O Senhor é soberano e o princípio da soberania é esse aqui, ó. É uma coroa, significa que Deus é soberano, crianças. E a história que nós vamos contar hoje é sobre Daniel. Vamos ver o que aconteceu com Daniel, crianças. Prestem muita atenção na história que a tia Larissa vai contar, tá bom? Agora, turminha, vamos conhecer a história de um jovem que era chamado Daniel. Daniel era israelita e todos os dias orava ao Senhor. Daniel era um homem muito inteligente e também ajudava o rei da Babilônia. Certo dia, algumas pessoas que não gostavam de Daniel chegaram ao rei contando que ele estava orando a Deus e que tinha uma lei que eles não poderiam orar a Deus. Mas Daniel, crianças, era um homem muito temente a Deus. E sabe o que ele fez? Continuou falando com o Papai do Céu, continuou orando e agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito por ele. E aqueles homens, crianças, que não gostavam de Daniel, chegaram e foram contar para o rei, dizendo que ele continuava orando para Deus. Mas sabe, crianças, naquela época eles tinham uma pena, que as pessoas que não orassem para o rei, eles eram jogados na cova dos leões. Mas o rei ficou triste, né, porque ele gostava de Daniel, mas ele tinha que obedecer à lei. Então jogou Daniel na cova dos leões, crianças. Quando foi pela manhã, ele foi correndo onde Daniel, e Daniel orou ao Senhor, pedindo que ele livrasse ele dos leões. E ele orou assim: Senhor Jesus, me livra dos leões. E sabe o que aconteceu? Os leões ficaram quietos e não fizeram nada com Daniel. Quando amanheceu, crianças, o rei acordou super aflito, com muito medo e com pena de Daniel, né? Porque afinal ele gostava de Daniel. E quando ele chegou lá, Daniel, Daniel! E Daniel respondeu, ele continuava vivo, crianças. Olha que legal! Viu como Deus nos guarda, Deus nos protege. E aí, quando ele chegou lá, viu que os leões estavam quietos. Então, o rei daquela época percebeu que deveríamos orar somente para Deus. Vocês viram, crianças, como foi a história de Daniel? Daniel, ele em nenhum momento teve medo. Sabe por quê? Porque ele confiava no seu Deus. E é assim também que nós devemos fazer, porque o Senhor tem um controle de tudo, como a tia Larissa já falou. Ele que me fez, ele fez você. Então, em nenhum momento devemos duvidar da soberania de Deus. Daniel foi temente ao Senhor, ele teve muita coragem, ele não ficou com medo quando ele foi para a cova. E ele não se prostrou diante de nenhuma outra pessoa, porque só Deus é digno de todo louvor e de toda adoração.
Então, crianças, não esqueçam do princípio da soberania. E nunca se esqueçam de que Deus está no controle de todas as coisas. E por mais que a gente fique triste, que a gente chore, tá bom? Que a gente nunca se esqueça de agradecer ao Papai do Céu, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!